Como montar frases em inglês. Seja bem-vindo aos Pulos do Gato do Inglês, aqui é John Becker, eu vivo e existo em 8 idiomas e nesse episódio você vai finalmente aprender sobre como ir do zero à conversação em inglês, especificamente agora, como montar frases. Então, se para você é uma dificuldade, se quando você vai tentar falar inglês você dá aquela travada, você fala, putz, mas aqui é essa palavra ou aquela, é verbo antes ou depois, nessa aula você vai finalmente esclarecer isso e daqui para o final dela vai estar muito mais claro os porquês. Né? Ah, por que que isso vem aqui? Por que que isso vai ali? Por que que troca a ordem aqui? Quando que é assim? Quando que é daquele outro jeito? Então, sem mais delongas, vamos lá para esse episódio de como montar frases em inglês. Primeira coisa que a gente vai ver é sobre a estrutura base desse idioma. Né? Essa estrutura aqui é algo que em alguns idiomas é igual ao inglês, né? Inclusive o português é um idioma que tem uma estrutura bem parecida do ponto de vista da sintaxe, né? A estrutura sintática é bem parecida, quase que igual, salvo exceções aí, né, de algumas estruturas interrogativas e outros casos, mas a estrutura base é praticamente aí a mesma. Então vamos entender aqui primeiro, ó. Aqui tem uma frase meramente ilustrativa, tá? I love coffee. Então nessa frase a gente tem um sujeito, um verbo e um objeto. Se você terminou a escola aí há alguns anos já e você não lembra muito bem aí quais são as classes gramaticais, o que é o que, vou te relembrar agora, refrescar a sua memória. Aqui, o sujeito é basicamente quem está praticando a ação da frase. Então, sempre que você vê um conteúdo de inglês e alguém falando sujeito, não sei o que, o sujeito, quem que é esse tal desse sujeito? É quem está praticando a ação. Sempre que você ouvir falar do verbo, é a tal da ação, né? Então aqui, I sou eu, né? Love é a ação de amar. Eu amo. Né? Aqui está conjugado na primeira pessoa, eu. E sempre que a gente fala de conjugação, que aqui é a segunda parte já desse episódio, é você entender o seguinte, o que é conjugação verbal? É você relacionar um sujeito a uma ação. Né? Porque quando a gente pega uma ação de qualquer língua, tá? Isso aqui é universal. Isso aqui é o que une os idiomas do mundo inteiro. Quando a gente tem uma ação X e essa ação não está conjugada, a gente fala que ela está no infinitivo. Então, por exemplo, assim, ir, ser e estar, amar, gostar, não gostar, né? Enfim, essas ações todas elas estão no infinitivo, elas não estão conjugadas. Não tem alguém praticando essas ações. Né? Então, sempre que a gente fala assim, né, no português, por exemplo, é fazer, estar e sair. Né? Então, esse ar, ir, isso indica infinitivo em português. No inglês, o que vai acontecer é que eles colocam uma partículazinha antes da palavra, que é o to. Né? Por isso que quando a gente tem o verbo não conjugado, ele fica to be, to do, to have, to go, etc. Mas, bom, antes da gente entrar aí, porque vai ter um momento ainda pra gente falar disso, a gente tem aqui essa estrutura base, então, que é um sujeito e um verbo com o qual ele se relaciona. Então, tem alguém praticando uma ação, e aí a gente tem I love. I love. É um sujeito e um verbo. No inglês, né, depois que a gente tem um sujeito e um verbo, a gente precisa quase que sempre, né, porque, por mais que, claro, algumas conversas, pelo contexto, a gente não precisa repetir o final da frase. Mas, via de regra, se esse pedacinho final ele ainda não foi mencionado, eu preciso dele para ter sentido completo na frase, né? Então, se eu falo assim, eu amo. Eu amo o quê? Ou a quem, né? Então, eu preciso completar tá faltando um pedaço ali da frase para ela ter sentido completo, sem contexto adicional, né? Só a frase por si só ela já faz sentido. Então, para eu ter sentido completo, eu preciso do objeto. Então, o objeto é a coisa sobre a qual, né, a ação está sendo praticada. Então, quando eu falo assim, eu amo o quê? Ou a quem? Coffee. Coffee é o café, né? Então, eu amo o café. Então, o café está incidindo sobre ele a ação. E é sempre assim que vai funcionar essa história de verbo e objeto, né? A única diferença é que em alguns casos, né, isso em todos os idiomas, isso que eu vou falar agora, em alguns casos a gente tem uma coisa chamada objeto direto, em outros casos a gente tem o objeto indireto. A diferença é que aqui no meio do verbo e do objeto vai ter aqui uma palavrinha a mais aqui. Tem uma preposiçãozinha ali no meio, né? Mas não é o foco dessa parte dessa conversa agora.
Primeira coisa que a gente tem que entender é isso. A estrutura base é sujeito, verbo, objeto. Igual ao português. Eu amo café. Eu trabalho de manhã. Eu moro em Curitiba. Eu nasci em Mirasol, Tocantins. Então, são aí a mesma estrutura que a gente tem aí nessas frases afirmativas, né? Independente se está no passado, no futuro, no presente. Bom, aí, para a gente entender melhor ainda essa questão, porque isso que eu vou falar aqui agora não tem a ver necessariamente com a estrutura da frase, só que a gente precisa saber isso aqui para conseguir montar elas bonitinho. Conjugação verbal. Por que eu preciso saber conjugação verbal para conseguir montar a frase? Porque às vezes, dependendo desse rapaz aqui do começo da frase, do sujeito, né, do subject do inglês, né, subject, sujeito, verb é o verbo e object é o objeto. Dependendo do subject, o verbo ele vai sofrer uma pequena alteração no inglês. Só que antes que você se descabele, se desespere, fale, meu Deus, inglês é impossível, tem uma notícia muito boa para você. Com exceção do verbo to be, que tem 3 conjugações, todos os outros verbos do inglês no presente têm 2 apenas. Então, quando eu falo eu faço tal coisa, você faz, ele faz, ela faz ou isto faz. Nós fazemos, vocês fazem e eles fazem. Ou seja, no português aí, ó, quase que cada conjugação tem uma forma diferente de ser falada, né? E no inglês não. No inglês ele vai mudar apenas aqui, ó, na terceira pessoa do singular, que é quando a gente tem he, she ou it, né? Ele, ela ou isto. Como que vai funcionar isso na prática? Deixa eu dar um exemplo aqui, né? Eu tenho aqui a frase I have a phone, né? I have a phone, eu tenho um celular. Nessa frase, I é o sujeito, have é o verbo e a phone é o objeto, né? Tá complementando ali, dando sentido completo à frase. E o que acontece em inglês? Na primeira pessoa, que é o eu, a conjugação do have fica assim, né? I have. Na segunda pessoa também, né? Opa. You, não muda nada o resto, ó. É só muda o you. You have a phone. O restante da frase não sofre alteração nenhuma. A conjugação, ó, é igual. O que vai mudar é apenas a terceira pessoa do singular. Ou seja, quando he, she ou it estiverem praticando a ação. Né? Então, he ou she cadê? Has a phone. Aqui não dá para usar o it, né? Porque a gente está falando de ter um celular e o it a gente usa para não pessoas, né? A gente usa para outros seres e fenômenos da natureza, né? E não para pessoas. Mas beleza, aqui, só para a gente ilustrar essa situação, a gente viu que a conjugação mudou aqui, ó. Has. Isso aqui é a conjugação do verbo have na terceira pessoa do singular. E isso que vai acontecer sempre no inglês. O único verbo que quebra essa regra aqui, né, que ele tem mais de 2 conjugações, é o verbo to be. Que a gente usa ele na primeira, I am, na segunda, you are, e na terceira, he, she, it, is. Só que aí no plural, né, que é nós, vocês e eles e elas, aí a gente repete, né, meio que a segunda pessoa, né, que é we are, you are, they are. Então são 3, né? Ainda assim é menos do que o português, né? Então é mais simples do que o português até mesmo esse verbo que quer ser diferentão. E isso o que acontece no inglês? Sempre que tiver ele, ela ou isto como sujeito da frase, né? Por exemplo, na frase chove muito aqui. Na frase chove muito aqui eu tenho que usar o it, porque não tem uma pessoa praticando uma ação, né? Então chove, it rains. Né? Então rain, que é chuva ou chover, vai ficar com um Szinho ali no final, né? E é quase sempre isso que acontece no inglês. A gente vai ter ali um S adicionado no final do verbo. Se for um verbo irregular, né, mais diferente, vai ter uma alteração um pouco mais brusca, digamos assim. Mas essa é a estrutura. Sempre terceira pessoa do singular. Sempre que for he, she ou it na frase, a gente vai conjugar esse verbo de acordo com isso. Nas demais situações, forma base, né? I have, I do, I go e etc. E as demais conjugações todas são iguais.
Até agora, esse é o início de tudo, o princípio, né, que você precisa entender para começar a montar frases de maneira mais natural em inglês. Seguindo, a gente tem frases afirmativas, negativas e interrogativas. O que significa isso? Que a gente vai ter uma estrutura para cada formato desse. Então vamos primeiro colocar aqui, ó, vou usar 3 exemplos para ilustrar cada estrutura aqui. Vamos lá, primeiro exemplo aqui com frases afirmativas. I learn English. Sempre frases bem simples aqui para a gente ilustrar aqui essas estruturas. Aí eu vou copiar aqui. Peraí, deixa eu botar as outras frases primeiro. Work. I work in every day. I work every day. Bom. E segundo exemplo, né? I learn é verbo regular, work é verbo regular. Vou botar um irregular aqui agora. I do my job. Pronto. 3 frases simples aqui para a gente ilustrar como que vai funcionar afirmações, negações e interrogações em inglês. Então, beleza. Vamos lá. Nas afirmações, novamente, né, a gente segue aquela estrutura que eu falei agora há alguns instantes, que é tem um sujeito, tem uma ação, ó, ação aqui, ó, não muda, ação, 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 e tem o objeto da frase. Eu aprendo o quê? Inglês. Então está incidindo sobre o objeto aí, a ação. Eu trabalho quando ou com o quê? Todo dia, every day. Eu faço o quê? Meu trabalho. Pronto. Então aqui a gente tem a estrutura base, né, de tudo. Quando a gente vai ter frases negativas, né, então deixa eu até puxar aqui para o lado um pouquinho. Em frases negativas no inglês vai acontecer um fenômeno que existe em outras línguas também, inclusive em português, e que no inglês é algo bastante simples até, assim, é só a gente entender o que é, para que serve, tá tudo certo. Para frases negativas e interrogativas no inglês, a gente vai usar um verbo auxiliar. A não ser que eu tenha o verbo to be na frase. Aí eu vou explicar aqui, tem uma diferençazinha. Então, qual que vai ser o verbo auxiliar aqui para falar que eu não aprendo inglês, eu não trabalho todo dia e eu não faço meu trabalho, né? Eu vou usar o do mais a partícula negativa not, que vira don't. Então eu vou usar o verbo auxiliar do mais a partícula negativa not, que se a gente juntar os dois, a gente vai dar origem ao don't, né? No português a gente fala simplesmente eu não estudo, eu não aprendo. No inglês, a pequena diferencinha, né? A gente também fala o não, né? Que tá aqui o not, contraído. Só que a gente precisa de um auxiliar aqui, que vai ser o do, para dar esse sentido, né, completo ao verbo principal. O que significa eu falar que um verbo é auxiliar? Só para simplificar isso na sua cabeça. Quando o verbo é auxiliar, ele normalmente não tem sentido próprio. Significa que ele está ali como se fosse um acento. Ele está ali como se fosse uma vírgula, um sinal, uma pontuação, sabe? Ele não tem significado próprio, ele está ali só para indicar alguma coisa. É igual no espanhol, quando a gente vai ter uma pergunta e aí tem a interrogação no fim da frase e tem no começo de cabeça para baixo. É a mesma coisa. O verbo auxiliar está aqui só para indicar alguma coisa. Ele é como se fosse uma placa de atenção, reduz a velocidade, sabe? Então ele não tem. O do aqui não significa fazer, né? Não é eu faço não aprender inglês. Não, não é isso. Ele não tem significado próprio, ele só indica que essa frase vai ser que não é afirmativa, né? Então aqui, como ele está com o not, ela é negativa. I don't learn English. E isso vai se repetir, né? Aqui nos demais exemplos também. I don't work every day e I don't do my job. Como eu falei, existe um caso no qual a gente não vai usar o auxiliar aqui no inglês, que é quando a gente tem o verbo to be. John, como assim? Deixa eu ilustrar aqui um exemplo, só para que fique claro. Tá, então vamos lá. Botar mais um exemplo aqui com o verbo to be, só para a gente entender o que não muda quando tem o verbo to be. Se eu falar I am, ia ficar feio assim. I am from
o F maiúsculo aqui no meio da frase. From Tocantins. I am from Tocantins. Eu sou do, ou eu sou do, né? Ou de, dependendo do estado, Tocantins. I am from Tocantins. Opa. Tocantins. E aí na interrogação também vai ter uma diferencinha aqui. From Tocantins. O que acontece aqui com o verbo to be, ó, só pra gente entender. Em vez da gente usar o don't, a gente vai simplesmente usar o not. Então a gente dispensa a presença do auxiliar do, porque o verbo to be ele é autossuficiente, não depende de ninguém para ter sentido próprio. Então, se o verbo é ser e estar, eu não preciso de nenhum auxiliar, eu só falo eu sou, eu não sou, ou eu sou, você é, ele é, ela é, e é isso. Não precisa do don't, nem nada disso. Ou seja, eu sou do Tocantins, I am from Tocantins. I am from Tocantins. Eu não sou, I am not, né? Então, da mesma forma, né? Tem o do not, só que eu vou usar o am not. Pequena diferença, né, do inglês para o português, é que no português a gente fala não sou e no inglês a gente fala sou não. Ou estou não. Só isso, diferença. O restante da frase não muda. E nas interrogativas a gente vai ver aqui que tem uma coisinha aqui que acontece, um fenômenozinho aqui que eu vou chegar lá. Beleza? Mas antes de eu chegar lá, vamos continuar aqui os próximos exemplos. Continuando. Então, I work every day, sujeito, verbo, objeto. I don't work every day. Então, só adicionar o don't, né? I do my job, I don't do my job. Ou seja, afirmativas e negativas, ok, entendemos. Que apenas quando eu tenho o verbo to be, né, vai ser aí uma exceção a essa regra, que eu vou usar ali só o verbo to be com a partícula negativa not. Demais verbos a gente vai usar o don't para negar. E em frases interrogativas, segura. Ambulâncias passando na avenida. E em frases interrogativas, o que vai acontecer? Vamos lá. Entender aqui a pequena alteração que vai ter aqui na frase. Nas frases interrogativas, a gente também vai ter um auxiliar, só que dessa vez não vai ser o don't, né? Vai ser simplesmente o do. E outra coisa que vai acontecer também é uma coisa que a gente chama de inversão. Né? Então, ao invés de falar I do, eu vou falar do I. Em vez de falar you do, eu vou falar do you. Né? Ou does, he does, she does, it does, eu vou falar does he, does she, né? Does it. Isso vai acontecer com qualquer sujeito, independente se for primeira, segunda, terceira pessoa, singular ou plural, a gente vai ter no começo da frase essa inversão. Então, ao invés de começar com o sujeito eu faço tal coisa, ou você faz tal coisa, a gente começa com o do. E ao fazer isso, a gente já indica que é uma pergunta. Olha aí. E é assim que funcionam as perguntas em inglês. Essa é a grande diferença, né? A gente coloca um auxiliar no começo da frase e tem a inversão. Então, essa estrutura original que a gente tinha, né, de sujeito, verbo, objeto, o que vai acontecer é que nas perguntas a gente vai inverter aqui a ordem do verbo com o sujeito. Né? Então, a gente começa com o verbo auxiliar, depois o sujeito, depois o verbo principal. Então, auxiliar, sujeito, principal. No caso do verbo to be, ele não tem auxiliar, né? Aí nos demais verbos, auxiliar, sujeito, principal. Auxiliar, sujeito, principal. Essa é a estrutura. É assim que a gente monta frases afirmativas, negativas e interrogativas. Beleza, tem mais uma coisa que você precisa saber para não se embananar tanto. Que é o básico do básico do básico sobre a estrutura simples do inglês, né? Como você talvez já deve saber, existem 4 grandes estruturas no inglês, que são a estrutura simples, a contínua, a perfeita e a perfeita contínua. Dentro de cada uma dessas 4 estruturas existem 3 tempos verbais. Então tem o passado, presente e o futuro simples, passado, presente e futuro contínuo, passado, presente e futuro perfeito e passado, presente e futuro perfeito contínuo. John, eu preciso saber tudo isso para começar a falar inglês? Não. Você precisa saber que essas 3 aqui tá ótimo já. Você já consegue ter sua primeira conversa com tranquilidade.
Claro que você não vai estar fluente, né? Mas você vai conseguir já expressar presente, expressar passado e expressar futuro. Então, entenda isso que eu vou falar agora, se você ainda não souber, que eu te garanto que você vai conseguir montar suas primeiras frases já, vai conseguir ter a sua primeira conversa com essa informação aqui, com esse conhecimento. Vamos lá então. Qual que é a estrutura do presente no inglês? No presente, como a gente falou aqui no começo, né, existem primeira, segunda e terceira pessoa, né? Afirmativa, negativa e interrogativa. Então, o presente é isso que você já viu, né? Que tem duas conjugações, né? Duas conjugações. Nossa, o G ficou igual ao cedilha. Conjugações. Tem duas conjugações. Nas frases negativas e interrogativas a gente usa o auxiliar, né? Então, verbo auxiliar. Então, para falar eu não trabalho, I don't work, né? Para perguntar eu falo do you work, né? Então tem esse auxiliarzinho ali. E é isso que vocês já viram aqui, ó. Isso aqui é o presente simples do inglês. Já está aqui, você já entendeu, você já aprendeu o presente simples. No passado e no futuro, tem uma estruturinha que a gente tem que aprender para conseguir expressar o passado e conseguir expressar o futuro em inglês. Qual que é essa estrutura? Existem dois grupos de verbos, tá? No inglês e em outros idiomas também. Existem verbos regulares e verbos irregulares. O que significa isso? Se o verbo for regular, ele segue uma regra, né, para ser colocado no passado. Se ele for irregular, ele muda completamente. A regra dos verbos regulares é muito simples. Você tem o verbo e você vai adicionar o sufixo ed. Ou seja, no finalzinho do verbo você coloca ed. Né? Então, work, você vai botar ed nele, no final ele está no passado. Deixa eu botar aqui mais para baixo. Aqui. Pronto. E os irregulares, eles não seguem essa regra, então não é só botar ed. Por isso que eles são um pouco mais chatinhos. A boa notícia é que você não precisa saber todos os verbos irregulares do inglês para começar a falar no passado. Você precisa saber ali alguns, poucos primeiros importantes. E aí depois você parte daí, e a partir dos, 10 primeiros, você começa a ter suas primeiras conversas, você vai aprendendo novos verbos e aumentando aí seu repertório. Mas tá, como que é na prática isso, né? Eu trabalhei, I worked. Eu coloco ed, né? Vamos botar aqui alguns exemplos aqui, ó. Vamos lá. Alguns verbos regulares muito usados. I learned. Então, ed também. Sempre ed, tá? I write, read, listen, listened. I listened. Né? Eu escutei. Então, colocou ed, está no passado. Só que aí existe também o passado quando a gente tem uma frase negativa e interrogativa. O que vai acontecer e assim, ó, esse ed aqui, worked, learned, listened, a gente vai usar em frases afirmativas. Em frases negativas e interrogativas, a gente vai usar o didn't e o did. Como assim? Didn't work não trabalhei. Vou botar o didn't uma vez, só para ficar menos poluído. Então, didn't work, não trabalhei. Didn't learn, não aprendi. Didn't listen, não escutei. E essa é a estrutura do passado negativo, né? Então eu vou ter o do no passado, ele é did, negativo, didn't. Então para falar em inglês, eu não tal coisa no passado, eu uso didn't. No presente eu uso don't, no passado eu uso didn't. Só isso, né? Porque o do no passado é o did. Então é só botar o do, auxiliar, né? No passado. Do vira don't no negativo. No passado, did vira didn't. Só isso. Né? Então, é essa mesma estrutura aqui, ó, don't, só que no passado vira didn't. Para perguntar, a mesma coisa. O do vira did. Né? Então, did I learn? Did I work? Did I do?
né? Então é a mesma coisa que vai acontecer. E aí os irregulares, o que eu recomendo é aprenda ali, ó, aprenda os os primeiros 10 verbos, os primeiros 10 verbos irregulares e você parte dali. Como assim aprenda os primeiros 10? Os irregulares, nas frases negativas e interrogativas, eles vão seguir essa mesma estrutura aqui. Né? Porque se eu pegar, por exemplo, ó, o verbo to be ele é irregular. Então, I am no passado vira I was. Né? Então, I am vira I was. No negativo, né, eu vou falar I was not. Né? Então é só colocar igual presente, né? Botou o verbo to be no passado mais o not. Para perguntar, was I? Tananã, então também só muda o verbo to be. Os demais verbos, né, como go, do, have, que são verbos irregulares, eles vão seguir essa regra aqui. Então, vamos supor que fosse aqui, né, go, do e have, né? A gente tem aqui, ó, I didn't go, eu não fui. I didn't have, eu não tive. I didn't do, eu não fiz. É a mesma estrutura, só que o don't vira didn't no passado. E o verbo, ó, sempre em frases negativas e interrogativas, o verbo principal ele mantém a sua forma base. Então, por mais que go, do e have eles são verbos irregulares, eles só vão mudar para a forma irregular deles em frases afirmativas. Só aqui em cima. Nas negativas e interrogativas, sempre eu vou usar o didn't para negar e o did aqui para perguntar. Né? Então, did you go? Você foi para tal lugar? Did you do? Did you do? Você fez tal coisa? Did you have? Né? Did you have? Taraná. Você teve, não sei o quê. Então, é a mesma estrutura, só que em vez do do eu vou usar o did, em vez do don't eu vou usar o didn't. Né? Com exceção do verbo to be, que não usa verbo auxiliar. Beleza? Essa é a estrutura do passado no inglês. A gente ou adiciona o ed para indicar passado, se for um verbo regular, ou se for um irregular, a gente usa a forma irregular dele nas frases afirmativas, e nas frases interrogativas e negativas a gente vai usar o didn't para negar e o did para interrogar, para perguntar. Tudo isso que eu estou falando pode parecer muita informação agora, né? Porque você ainda não usou isso aqui em conversação, provavelmente. Mas eu te garanto que conforme você começa a usar, vai ficando automático, né? Tal qual dirigir um carro. Primeira vez que você dirige na sua vida, você tem que pensar muito ali. Você tem que olhar para a marcha para ver se você engatou a primeira mesmo. Aí você tem que olhar para o freio de mão, você olha para todos os retrovisores, olha para o teto, olha para o pé, olha para a cara do instrutor da autoescola. E com o tempo você daqui a pouco faz tudo isso ali no automático, sem pensar muito, né? Aqui vai ser a mesma coisa. A boa notícia é que pro futuro, o futuro é muito mais fácil que o passado, tá? Não só no inglês, mas em muitos idiomas. No futuro, o que vai acontecer? Tem dois verbos que a gente pode usar para indicar futuro no inglês, que são os verbos auxiliares will ou o to be, going to. Going to. E aqui, ó, de cara, só de relance aqui, você provavelmente está olhando aqui pensando, nossa, muito mais fácil usar o will. Né? O will é fácil de falar, é pequeno, é só uma palavra, né? Botou o will, tá no futuro. Faz sentido. Só que o to be going to, além dele ser um pouco mais despojado, né? Um pouco mais informal, eu diria, né? Ele também no dia a dia ele vai ser um pouco mais usado também na sua forma contraída. E eu te garanto que é menos complicado do que parece. Além disso, o will, na prática, ele não vai ser usado dessa forma que está aqui na tela agora. Né? Ninguém fala I will work tomorrow. A parte complicada é que a maioria das pessoas vão falar contraído I'll work tomorrow. You'll work tomorrow. He'll work tomorrow. She'll work tomorrow. Então, para descomplicar a sua vida, o que eu vou fazer agora é te explicar o uso do to be going to. E te mostrar o tanto que é fácil, o tanto que é simples, o tanto que é de boa. E não vou focar muito no will agora porque não está na hora. Você não está pronto para essa conversa, tá? E não
não cometa a bobeira, tá? Não faça essa bobeira. Ah, vou ser malandrão e vou usar o will sem contrair agora no começo porque é mais fácil. Não faça isso, porque você vai se acostumar a falar de um jeito que ninguém fala. Então, vá pelo caminho certo, confia. Dou aula de inglês há mais de 10 anos já, então te garanto que se você focar nessa maneira que eu vou mostrar agora, você vai falar inglês de forma mais natural e vai ser mais entendido e a sua vida vai ser mais fácil. Vamos lá então. Na frase I work today. Eu trabalho hoje. You study tomorrow. Você estuda amanhã. E she, vou usar she, mais bonitinho. 3 letrinhas. She, mas a mesma coisa, tá? He, she, it, a mesma conjugação. She learns English. Ela aprende inglês. Beleza. O que vai acontecer no futuro, né? Perceba que eu deixei um espaço aqui entre as palavras, não foi por acaso. No futuro, a gente vai usar o verbo auxiliar to be going to, o que significa que eu não apenas vou colocar uma palavra aqui na frente do sujeito, mas eu vou colocar um verbozinho contraído junto com ele. Então, na primeira pessoa vai ficar I'm gonna work. Deixa eu botar mais espaço aqui que ficou apertado. I'm gonna work. You're gonna study tomorrow. E she's gonna. E aí, ó, no presente a gente tem aquele Szinho, só que no futuro ele vai embora. Por quê? Porque o verbo auxiliar que sofre alteração e o verbo principal se mantém inalterado, na sua forma base. Bom, e aí tá no futuro, né? Para que você entenda essa estrutura aqui, ó, o que é isso tudo aqui? John, não era to be going to? Mudou aqui na frase. É assim que as pessoas falam. O going to é uma contração, né, que vira gonna no inglês falado do dia a dia. Então, dificilmente você vai ver um nativo falando I am going to work. Né? Então, I am going to work today. I am going to study today. I am going to learn English. Dificilmente eles falam going to learn. Eles falam gonna learn. Gonna study, gonna work. Né? Que é o going to contraído, vira gonna, informalmente. E aí o to be aqui, ó. Ah, John, mas não é to be? To be é a forma infinitiva do verbo. Lembra que eu falei sem alteração? Quando a gente conjuga, ele fica assim, né? I am, you are, he, she, it is. Então ele contrai ali. Contrair significa que a gente omite ali um sonzinho do verbo e ele fica colado ali com o sujeito. Então, I'm gonna work. You're gonna study. She's gonna learn. Ou se fosse he, né? He's gonna learn. E fez isso, está no futuro em inglês. Ou seja, basicamente, é só botar o gonna, mais o verbo to bezinho contraído, está no futuro. Qualquer frase que você quiser, ó. Essas frases aqui, ó. I learn. I'm gonna learn. Eu serei, né? Não sei pensar agora no exemplo. Por exemplo, eu serei. I'm gonna be. Eu estarei em Palmas, né? I'm gonna be em Palmas, né? Então, I am gonna be, que é o verbo sem alteração, sem conjugação, né? I am gonna be em Palmas. Então, eu vou estar em Palmas, né? I am gonna work, I'm gonna work. I am gonna do, I'm gonna do. E é assim que se fala no futuro inglês. Ou seja, se você entende agora a estrutura das frases, se você entende que é só na terceira pessoa do singular que a gente se preocupa com conjugação, se você entendeu a diferença da afirmação para negação para interrogação, se ficou claro aqui, ó, basicamente como que se fala no presente, o que acontece no passado e qual que é o verbo que a gente mais usa para falar do futuro, agora você consegue montar frases em inglês, eu te garanto. As dúvidas vão surgir de vez em quando, vai ter uma preposição ali. Eu não sei se eu uso to, se eu uso for, se eu uso in, on ou at, mas não se preocupe que isso vai ser assunto de um próximo vídeo aqui do canal e eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e esclarecido como que se monta frases em inglês. Se você curtiu esse conteúdo, encaminha ele para um amigo que você quer que vá do zero a conversação com você e eu te vejo do outro lado para o próximo episódio.